Pessoal, espero que estejam bem. Hoje o assunto de extrema importância, o mês de maio ele traz para a gente a lembrança do Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia, o dia importante para que a gente lembre e sempre ressalte a importância da prevenção, do bom segmento no pré-natal, diagnóstico precoce, oportuno e a condução adequada dos casos de pacientes com pré-eclâmpsia e também as suas orientações a longo prazo. Então, minha fala de hoje ela vai ser rápida e ela vai ser no sentido de lembrar que é uma doença grave, fatal, ainda é a maior causa de morte materna no nosso país. E ela tem prevenção, isso talvez seja o assunto mais importante. O uso do AS, da aspirina em baixas doses e do cálcio, carbonato de cálcio, citrato de cálcio, enfim, sais de cálcio, oferecem uma proteção gigantesca contra essa grande síndrome, esse grande mal que a gente conhece como pré-eclâmpsia. Então lembrar que existe prevenção, lembrar que o pré-natal adequado ele é capaz de evitar mortes e morbidade tanto materna quanto fetal. Então um pré-natal muito atento, sempre atento àquelas pacientes, cerca de 5 a 8%, em alguns cenários 10% das pacientes vão fazer a pré-eclâmpsia. Então durante o pré-natal a gente precisa, a cada 10 pacientes, identificar aquela uma que vai ser a paciente que vai fazer pré-eclâmpsia. Então precisamos estar atentos aos sinais, aos sintomas da paciente, às consultas, à aferição de pressão arterial de forma adequada e diante de qualquer suspeita clínica fazer os exames adequados, que também precisamos estar atentos, porque eles foram modificados em 2023 e hoje em dia os valores eles são diferentes. Então até o diagnóstico hoje foi modificado, nós precisamos estar atentos para fazer esse correto diagnóstico da pré-eclâmpsia com seus 7 critérios diagnósticos. Diante do diagnóstico da pré-eclâmpsia, estar atento à internação da paciente na maioria dos casos, porque uma internação pelo menos curta, por curto prazo, já me possibilita fazer uma investigação muito precisa de como estão os órgãos, que são os órgãos-chave, os órgãos que podem ser afetados pela pré-eclâmpsia. Então eu consigo nessa primeira internação fazer uma abordagem mais ampla dessa paciente e através dos exames de ultrassom também ver como que está a condição fetal. E também muito importante é saber o momento de fazer o parto. Não se admite mais nos dias de hoje partos de pacientes com pré-eclâmpsia após 37 semanas, exceto se ela abrir o quadro após esse período. Então parto oportuno, no momento adequado e de preferência sabemos o parto vaginal tem vantagem nesses casos. E não esquecer, para terminar, que o longo prazo dessas pacientes precisa ser lembrado, ela precisa ser instruída, ela precisa ser orientada sobre a sua vida após a pré-eclâmpsia. O que ela precisa fazer para evitar que tenha morbidade, seja renal, seja hepática, seja cardiovascular, o que ela precisa fazer para a longo prazo não sofrer as consequências dessa pré-eclâmpsia que abriu na gravidez, tá bom? Então acho que de uma forma muito rápida e sucinta a gente consegue lembrar de toda a prevenção, condução, diagnóstico, segmento e pós-parto dessas pacientes. E lembrar que é, sem dúvida alguma, o assunto mais importante a ser falado durante a gravidez por conta da sua alta mortalidade, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.